Glória a Deus. As intempéries da vida. Na vida nós passamos por experiências boas e experiências ruins. Muitas vezes a vida nos apresentará alguns desafios e nós vamos precisar ter resiliência, persistência, poder de decisão para superar as adversidades. E Deus, o Criador de todas as coisas, tem muito a nos ensinar através da natureza. A sabedoria divina, a sabedoria da natureza. Glória a Deus. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Um pequeno versículo, mas que tem informações importantes de sabedoria, que tem muito a nos ensinar, para nos preparar para as adversidades do dia a dia. Primeira coisa, o versículo bíblico, ele nos compara a águias. Depois nos fala de renovação. E também nos fala de subir com asas como águias ou voar, sobrevoar em grandes altitudes. Bom, pregador, mas o que tem a ver um ser humano com a águia? Aleluia. Águias são conhecidas por sua longevidade. E pode viver até os 70 anos, tal qual um ser humano. Existem pessoas que vivem mais, outros vivem menos. Mas o texto bíblico, ou o versículo bíblico, ele nos compara a águias. E nos fala de renovação. A águia, aos 40 anos de idade, ela já está envelhecida e cansada. Já não consegue mais capturar as suas presas. E algumas tarefas que antes para ela era muito fácil, agora se tornou muito difícil. O seu bico, que antes era alongado, agora está encurvado e ela não consegue mais se alimentar. As suas unhas estão crescidas e flexíveis. Suas penas estão envelhecidas, engorduradas, pesadas, e suas asas encurvadas. A águia, então, precisa tomar uma séria decisão. Passar pelo processo de renovação ou perder a sua vida. Porém, o processo de renovação será um processo doloroso e levará algum tempo, 150 dias ou 5 meses. E ela precisa decidir, ou vive ou perde a sua vida. Então a águia passará pelo processo de renovação. Precisará ter coragem. Então a águia procura o cume de um monte. E no alto de uma montanha ela se recolhe a um ninho perto de um paredão, junto a um paredão. Logo após, a águia começa a bicar no paredão de pedra até arrancar o seu bico. É este um processo doloroso. Se alguém visse aquela cena, poderia tentar entender ou tentar interpretar, mas por que é que ela está fazendo isso consigo mesma? Arrancando o seu bico, ferida e sangrando. Mas logo após ela arrancar o seu bico, ela espera pacientemente que o bico cresça. E agora, com o seu novo bico afiado, ela começa então a arrancar as suas garras envelhecidas, uma a uma. Então ela espera novamente que as garras cresçam. A águia então começa a arrancar as suas velhas penas, uma a uma.
as penas engorduradas, envelhecidas, ela arranca todas. A águia agora está sozinha, solitária, com frio e ferida, no cume de um monte. Homens de Deus, muitas vezes, como águias, se refugiam em cumes de montes. E ali diante do Senhor eles começam a arrancar as suas máscaras. Começam a confessar os seus erros ao Senhor, que também é um processo doloroso. E o processo de renovação da águia durará 5 meses. E então do cume do monte, lá do alto, ela alça o seu voo de renovação. Glória a Deus. E agora ela está renovada para viver mais 40 anos ou 30 anos. Pois a sua idade pode chegar aos 70. E o texto bíblico, o versículo, ele nos diz que subirão com asas como águias. Após a reclusão, após passar pela renovação, após passar pelo cume do monte, aonde você estará sozinho, ferido, com frio e com fome, mas você estará alimentando da presença de Deus, da palavra de Deus. Homens de Deus fazem isso. Muitos se recolhem, talvez num cume de um monte, ou no seu quarto de oração, e lá é só ele e Deus, e ele começa a arrancar as suas máscaras diante do Senhor. Após este processo doloroso de renovação, vem o processo de subir com asas como águias. Então, após a águia se renovar, ela alça o seu voo de renovação e ela voa para outros patamares. O processo da renovação será doloroso, mas você precisará passar por ele. E você precisará decidir: ou passa pela renovação, ou perde a sua vida. Talvez não seja a sua vida física, mas pode ser sua vida com Deus, sua vida espiritual. E muitas vezes nós vamos precisar decidir: ou servir a Deus, ou arrancar as velhas máscaras, ou arrancar a velha roupagem, ou perder a sua vida com Deus. Precisará ter coragem, homem. Aleluia. E então subir com asas como águias. Águias em sua aerodinâmica preparada por Deus. Aleluia. Feita pelo Criador. Ela pode sobrevoar em grandes altitudes e outros patamares, onde pássaros comuns não sobreviveriam, aonde o ar é rarefeito. E lá de cima, ela consegue ver pequenos animais, pequenos insetos no solo. A águia tem resiliência. E agora ela voa em grandes altitudes, em outros patamares. E ela também tem visão. Você precisará ter visão de águias, meu irmão, minha irmã, em algumas situações. Você precisará ver o que ninguém consegue ver. Identificar situações que pessoas comuns não identificariam. E Deus conta com você que, assim como águias, Deus coloca em grandes altitudes. Águias muitas vezes são atacadas por corvos. Nenhuma ave teria coragem de atacar uma águia, sob o risco iminente de se tornar comida da águia, se tornar uma presa. Mas os corvos são corajosos, são estrategistas, são aves inteligentes.
E os corvos, eles conseguem se comunicar com os outros corvos, eles têm estratégias. Mas o corvo, ele sobe nas costas da águia. E começa então a bicar o pescoço da águia. Fere, machuca e sangra. A águia não perde tempo lutando com os corvos. Ela simplesmente alça voo em grandes altitudes. E o texto bíblico fala: subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então a águia começa a subir em grandes altitudes onde o ar é rarefeito e os corvos não sobrevivem e caem sem vida ao chão. Ela não perde tempo lutando com corvos. Assim, a palavra de Deus tem muito a nos ensinar com um pequeno versículo. Como você precisa ter poder de decisão, saber o que você quer. Algumas situações vai ser em cima da hora mesmo, você precisa decidir. Você vai ter que ter resiliência, não desistir fácil. Precisará ter visão de águia, ver aquilo que nem todo mundo vê, identificar coisas que outras pessoas passam despercebidas. Aleluia. E você precisará identificar as batalhas às quais você deve ou não lutar. Águias não perdem tempo lutando com corvos. E Deus tem muito a fazer na tua vida. Você foi chamado e chamada para fazer a diferença. Agora, está dentro de você. Nesta vida, ninguém é melhor do que ninguém. Mas existem aqueles que se esforçam mais. Existem aqueles que fazem mais do que os outros, trabalham mais do que os outros. Estes receberão a vitória e alcançarão honra ao mérito. Aleluia! E receberão a medalha de honra ao mérito. Segundo o seu mérito, meu irmão, você vai receber aquilo que você tem direito. Deus, ele contempla todas as coisas. Ele vê quando você se esforça, que você acorda pelas madrugadas, ou vai dormir depois da meia-noite. Quando ninguém está lá trabalhando, você está lá. Mesmo que o homem não queira perceber o teu valor, não queira te honrar, mas Deus está vendo tudo e possa ter certeza que a tua vitória já está pronta, já está preparada para ser entregue na palma da tua mão. Muitas pessoas não veem quando você está lá se esforçando, estudando entre quatro paredes. O mundo não vê quando você se esforça, mas eles identificam as suas vitórias, as suas medalhas. Muitos querem alcançar sem merecer. Muitos querem as suas medalhas, mas não querem fazer aquilo que você faz. Muitos querem as suas medalhas, mas não se esforçam para conquistar. E Deus tem vitória para a tua vida. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Você semeou, você colherá. Ninguém é obrigado a semear nada. Mas se semeou, será obrigado a colher aquilo que semeou. E aí? O que é que você tem semeado por aí? O que é que você tem feito para alcançar grandes patamares? O que é que você tem feito para tomar posse daquilo que Deus já preparou para você? Se você crer, receba que Deus tem vitória para a tua vida. Glória a Deus. Amém.